Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Tudo bem com a tua casa? Como é que vocês estão? Você, sua família? Mais um domingo na presença do Senhor. Quero começar dizendo que hoje nós vamos ter um evangelismo em carreata. O que é isso? Os irmãos que têm carro vão estar dentro dos seus carros e vão sair, né? Nós vamos sair da porta da igreja às 10 horas e vamos estar assim, né? Com faixas, buzinando, vai ter uma caixa de som, tocando o hino. Nós vamos assim evangelizar, já que a gente não pode estar andando pela rua, não pode estar de porta em porta, né? Foi uma estratégia que o Senhor nos deu para evangelizar nesses tempos difíceis, tempos de quarentena. Então cada um vai sair no seu carro, né, com a sua família, e vai passar em carreata. Nós vamos sair da porta da igreja, vamos passar pela Roque Barbosa até aquele trevo que tem ali no Jardim Bambu e retornar à porta da igreja, e dali cada um para suas casas, sem que você precise sair do carro, sem que tenha aglomeração, ok? Então, que você possa participar desse evangelismo. Você que tem carro, participe. Você que não tem, interceda pelos que estão indo, que o Senhor possa tocar corações na manhã deste dia, amém? Nós vamos ministrar nesta manhã a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, aleluia. A nossa revista da CPAD, tá bom? Nós vamos estar falando sobre essa lição nesta manhã. Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra nesta manhã. Senhor, fala aos nossos corações. Deus querido, dirige o nosso pensamento, dá-nos inteligência, Senhor, sabedoria para administrar, Senhor, a tua palavra, para aprender, Senhor, da tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, que tu possa estar sobre as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, tocando, Senhor, corações em cada lar, todos aqueles que ouvirem a tua palavra, Senhor, que possam aprender de ti e possam guardar, Senhor, em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia. A verdade prática fala: Jesus Cristo é a pedra basilar. Basilar quer dizer fundamental, ou pedra angular, como também é conhecida. É a pedra que inicia uma construção, e a partir dela todas as outras vão se encaixando. E essa pedra fundamental, essa pedra angular, basilar, é Cristo em nossas vidas. Amém? E através de Cristo, todos os outros ensinamentos ou a sua palavra é administrada e chega até nós. Amém? Vamos lá. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 2:20, do 20 ao 22, em Mateus 7, do 24 ao 27, tá bom? E em Efésios 2 está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou pedra de esquina, aleluia, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, aleluia. Esse edifício ajustado somos nós, eu e você. Mateus 7 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é aquele que escuta e pratica. Nós estamos aprendendo e vamos praticar a palavra do Senhor. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa,
e não caiu, porque estava edificada em quem? Sobre a rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é Cristo. E aquele que ouve essas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus. Irmãos, escola dominical, o objetivo principal da escola dominical é levar até você a palavra de vida, né? É te levar a conhecer a Bíblia, né? O objetivo da escola dominical não é te fazer teólogo ou entendedor da lei, não é isso. O objetivo da escola dominical é te levar para o céu, é fazer com que você conheça a Bíblia, tá bom? A Bíblia é um manual, uma regra de fé e prática. Não adianta eu conhecer, eu decorar os versículos e eu não praticar. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é vida, ela é esperança para as nossas vidas. E através da palavra do Senhor é que eu aprendo, é que eu edifico a minha vida, é que eu consigo, aleluia, caminhar, eu consigo crescer espiritualmente, amadurecer e aguardar as promessas do Senhor. Como a gente leu aqui no texto, lá, a chuva vem, cadê? Aquela casa, assopraram os ventos e combateram com aquela casa. Então, assim, os ventos vêm, os problemas vêm, mas nós precisamos estar embasados, edificados na palavra do Senhor. Para isso, eu preciso conhecer. Então, esse é o objetivo da escola dominical, te apresentar a Bíblia, o livro da capa preta, né, como é conhecido, mas te apresentar essa palavra de fé, esse manual de fé e prática. Você que deseja se aprofundar um pouco mais, na nossa igreja tem um curso teológico, você pode procurar, nos procure, o curso é presencial, um curso básico teológico com o nosso pastor, tá bom? E nesse período de quarentena eles estão tendo aula online, mas o curso ele é presencial. Assim que puder, assim que retornarem as aulas, o curso passa a ser presencial, tanto aqui quanto lá no Gouveia. Tá bom? Então, se você se interessar em se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais, nós temos esse curso teológico. Participe, é uma bênção, tem sido uma bênção para todos os irmãos que participam, tá bom? Então, Bíblia é regra de fé e prática. Guarda isso, tá bom? Vamos lá. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Por que reconciliação? O que é reconciliação? Reconciliação é aquilo que estava separado e aí você precisa juntar novamente. Por que essa reconciliação? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E através da cruz, através de Jesus, novamente nós fomos reconciliados com Cristo e com o nosso Criador. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Aleluia. A igreja, né? A pedra angular dessa edificação é Cristo. Então, uma igreja está edificada em Cristo. Lá tem como base, tem como seu sustento Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A gente já falou isso na aula passada, ou na última aula que eu tive aqui com vocês, nós falamos sobre o templo. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Então era algo particular apenas para os judeus. Ao reconciliar ambos os povos,
porque também os judeus precisavam se reconciliar e até hoje precisam reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, tá bom? Muitos ainda não entendem, ainda não reconheceram. E tem todo um desdobramento, né, que a gente já sabe que vai acontecer mais para frente um pouquinho com o povo judeu. Isso é tema para uma outra aula. Bom, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Porque antes de Cristo existiam sacrifícios que eram feitos, né? E Jesus veio e se fez sacrifício. Então hoje a gente não precisa mais desse tipo de cerimônia de sacrifício. Assim, o templo judaico perde a sua relevância em um novo conceito de santuário, e um novo conceito de santuário é apresentado. Vamos descobrir. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Aleluia! O Espírito de Deus, ele habita em mim e em você. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Vamos ler lá? Está em 1 Reis. Pega lá sua Bíblia. Sei que você pode não ter revista, mas trimestre ficou difícil de comprar a revista. Eu sei que você pode não ter, mas pega a sua Bíblia e acompanha e preste atenção aí. Vamos lá. 1 Reis 8, no versículo 27, que diz assim, onde Salomão, são palavras de Salomão. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Estevão também fala sobre isso, né, ali em Atos 7:48, e Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aleluia! Então, o Senhor, ele não habita no templo, ele habita em mim, em você. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Aleluia! O Senhor, ele habita em nós. Glória a Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a nossa responsabilidade, glória a Deus. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Aleluia. 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é isso, irmã? Tá falando que eu tenho que fazer o sacrifício? Hoje o sacrifício que nós fazemos, a gente não mata mais animal. O sacrifício que você faz é a sua santificação diária. Deu para entender? Oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o sacrifício que eu faço é viver uma vida de santidade. Então todos os dias eu escolho, aleluia, agradar a Deus, desagradando a minha carne, porque quando eu agrado a carne eu não estou agradando a Deus. Então eu vivo uma vida de santidade. Esse é o meu sacrifício vivo ao Senhor. Quando eu escolho fazer a coisa certa, quando eu escolho, não, eu não vou fazer mais isso porque hoje eu sou diferente. Eu sou uma nova criatura e eu preciso agir de maneira diferente. Como
expliquei lá na live de sexta-feira para a irmã Priscila. A gente falou sobre isso, ela tinha uma dúvida sobre isso, né? Ela perguntou, se eu não me engano, irmã, como faz, né, se a pessoa não consegue se santificar, é porque não foi liberto? Você é liberta a partir do momento que você levanta a sua mão, né, e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não é mais escravo do pecado. E a partir desse momento, eu procuro me santificar. Irmã, como é que eu vou fazer isso? Eu, por mim mesmo, não consigo. Eu preciso alimentar o meu espírito para que ele esteja mais forte do que a carne, tá? Então, como eu consigo viver, como eu consigo me santificar, como eu consigo essa santificação? Eu preciso estar o quê? Meditando na palavra do Senhor. Eu preciso estar conversando com Deus. Eu preciso viver uma vida separada, uma vida de escolhas acertadas, uma vida de renúncia ao pecado e tudo aquilo que desagrada a Deus. E como eu consigo fazer isso? Porque a minha carne, ela tende para o pecado. A minha carne tende para fazer o errado, mas o meu espírito, ele precisa estar pronto. Já que a carne é fraca, eu preciso ter o meu espírito pronto. E como é que eu faço isso? Uma vida de constante oração. Eu preciso conversar com Ele, conversar com Deus todos os dias. Eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso me alimentar diariamente da palavra do Senhor. Irmã, mas tem dia que não dá. Ok, mas se esforça para que você consiga pelo menos ter um capítulo por dia. Você pega e lê ali a palavra do Senhor, e ali você, né, tem um tempinho, você consegue, e você começa a se alimentar, e ali você lê 2, 3, ou que você leia um capítulo, medita naquele capítulo, traz aquilo para a tua vida, né? Hoje você não pode estar nos cultos, mas na internet tem muita pregação, tem muitos louvores. Então, trazer à memória tudo aquilo que dá esperança. Então, nós temos que preencher o nosso tempo, né? Eu sei que você trabalha, eu sei que você, né, sai de manhã cedo, chega de noite, mas reserve um tempo de intimidade com Deus. Reserve um tempo de intimidade com Deus. E como a gente leu ali, né, que nós precisamos estar edificados, né, na rocha que é Cristo. A gente leu lá na leitura bíblica em classe. Nós precisamos estar edificados em Cristo. O que é estar edificado em Cristo? Se eu não tenho tempo, se eu não conheço, se eu não prossigo em conhecer, como que eu vou conhecer? Quando você conhece um amigo, você precisa ter contato com ele, né? Se você conhece alguém e você passa muito tempo sem ver, sem falar, né? E aí você liga para a pessoa, você nem conhece a voz dela, só quando ela começa a falar, lembrei quem é, né? Isso é um amigo distante, um amigo que você não conhece. O amigo que você conhece, né, você procura conhecer, você procura ter mais intimidade. Então tenha Cristo como um amigo verdadeiro, um amigo fiel, que está sempre perto de você. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. A pedra angular, aleluia. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante. Quem é essa pedra? Jesus. Ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então, a pedra angular, que é Cristo, é o sustento do crente, é o sustento lá da palavra de Deus que chega até nós, é o sustento do Evangelho, né? Tudo, né? Tanto os profetas, né? A gente está falando de fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tudo converge para Cristo, ou tudo é edificado a partir de Cristo, tá bom?
Aqui a gente estava falando, né? Eu não falei essa parte, quando fala de escola dominical, fala de Bíblia, fala de palavra, a palavra de Deus que é levada até você através da escola dominical, ela precisa ter uma linguagem fácil, uma linguagem que alcance 100%, né? E Deus me fez lembrar que uma vez eu estava assistindo uma palestra de apresentação do curso, palestra na faculdade, primeiro período, chegou um professor para apresentar, né, o curso pra gente. E o professor falou, palestrou, um homem muito inteligente, né, e ali foi uma palestra ótima. E terminando, né, eu entrei na faculdade junto com uma amiga e a gente saiu de lá e eu falei, nossa, boa palestra, né? E ela falou, ótima, gostei muito da palestra, não entendi nada que ele falou, mas eu gostei muito da palestra, né? Deu para ver que ele era um homem inteligente. Então, irmãos, não adianta, né, eu estar aqui falando para vocês e não te fazer entender que você precisa praticar. Não adianta estar aqui falando para você e fazendo com que você conheça a teologia bíblica sem que você possa aplicar isso na sua vida. Não sei se está dando para você entender, tá bom? Então, a escola dominical é mostrar para você uma regra de fé e prática pautada na palavra de Deus, tá bom? Então, nós aprendemos para que a gente possa praticar. Você não está aqui só aprendendo para ser teólogo, você não está aqui aprendendo, né, apenas como um livro teológico, um livro de histórias. Não, não é isso, tá bom? Você está aprendendo algo para praticar na sua vida. Vamos continuar. Cristo, a pedra principal. Eu estou no tópico 1 ainda, no subtópico 4. Acompanha aí, você que tem revista, você que está acompanhando pela internet. Vamos lá. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Quando eu falei, tem muitos judeus que ainda não reconhecem a Cristo como Salvador, tá bom? E por isso fala-se de pedra rejeitada. Aleluia. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. A gente já leu isso lá no início, tá bom? Então, a pedra angular em que nós devemos pautar o nosso edifício é Cristo, tá bom? Vamos lá para o tópico 2, que fala o fundamento, né, o ensinamento dos apóstolos e profetas. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos. Trata-se então dos apóstolos, tá bom? Eles foram testemunhas oculares, então eles andaram com Cristo, eles viram os seus milagres, né? E esses são os apóstolos de Cristo. Eles puderam ver o ministério, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Que privilégio! Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Vocês conhecem, né, tudo o que aconteceu com Paulo. Ele foi chamado, né, no caminho para Damasco, e aí Deus se apresenta para ele e fala, né, com ele: Paulo, por que me persegues? Porque Paulo, ele estava a serviço lá e ele achava que estava prestando um serviço, tentando erradicar, tentando matar os cristãos. E o próprio Jesus aparece para ele, né, e chama ele a ser um apóstolo, a pregar e fazer dessa vez, né, pelo reino. Então, vamos lá.
Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Então nós vemos os evangelhos que foram escritos lá e são para nós referência, que são o que? Constituem o que? Ensinamentos que falam da vida, do ministério, dos milagres, dos ensinamentos de Cristo. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para que a igreja primitiva, a igreja lá na época de Jesus, que foi formada, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, toda a mensagem trazida pelos apóstolos e pelos profetas neotestamentários, a gente vai falar lá na frente, trazem, falam sobre Cristo, apontam para Cristo ou são fundamentados em Cristo. A doutrina dos apóstolos, a gente está lá no tópico 2, no subtópico 2, que fala assim: embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou sejam as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, os apóstolos aprenderam com Cristo, os apóstolos escreveram isso pra gente, nos ensinaram a igreja primitiva, e esses ensinamentos vêm até hoje, até nós. Nós somos alcançados por esses ensinamentos e nada disso pode ser mudado, pode ser violado, porque, como a gente falou lá no início, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra inicial da construção é Cristo, e tudo foi construído em cima disso. Então nada disso pode ser mudado. Mesmo que hoje a gente veja alguns ventos de doutrinas, algumas mudanças, algumas pregações que falam apenas uma parte da Bíblia, que fala de um Deus bondoso, que fala de um Deus perdoador. O Senhor é tudo isso. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus perdoador, um Deus abençoador. Só que a gente não pode pregar parte do Evangelho. Eu não posso viver parte do Evangelho. E é isso que a gente tem visto isso. As pessoas estão vivendo parte do Evangelho. Pega só aquilo que é legal, aquilo que não vem contra a minha vontade. Na sexta-feira, como eu estava falando, nós tivemos ensinamento da palavra do Senhor através do estudo bíblico da doutrina, e foi uma peleja, o pastor aqui falando, ministrando para a igreja, e de repente fechou tudo aqui e parou o Facebook. Por quê? Uma peleja porque é a verdade de Deus, é a verdade da palavra, a verdade do Evangelho, porque Cristo, Ele veio sim pregar aos cativos, Ele veio pregar não a opção, mas os doentes, aqueles que precisavam de mudança, aqueles que precisam de transformação. Ok, mas Ele veio pregar o quê? Ele veio pregar transformação. Ele veio pregar que eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Eu preciso, aleluia, viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida diferente diante do Senhor. Porque Cristo, Ele pregava o céu. E as pessoas andavam atrás dele por causa dos milagres, por causa das curas. E o Senhor, Ele pregava o céu. Aleluia. Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso ao céu. Glória a Deus. Então Ele não veio a esse mundo em vão. Mesmo nesse tempo de quarentena, mesmo nesse tempo que as pessoas estão isoladas,
né, no isolamento social, as pessoas estão isoladas em suas casas. Cristo, ele continua fazendo milagres, ele continua trabalhando, ele continua salvando. Aleluia. Nós temos visto isso. Que você seja canal de bênção, que você possa ser usado pelo Senhor para salvar almas. Nesse momento de dor, nesse momento de aflição, nesse momento em que muitos, né, são bombardeados por pensamentos do inferno, que tentam destruir vidas, o Senhor te chama a edificar vidas. O Senhor te chama, aleluia, como é que eu vou dizer? A levar essa palavra de vida e salvação. Hoje, conversando com minha irmã, eu falei para ela estava ajudando alguém que estava em dificuldade. Eu disse para ela: fala, aleluia, fala do céu. Essa pessoa estava triste com tudo que está acontecendo, estava passando por dificuldade. Eu disse para ela: foca o céu, fala de céu, aleluia. Fala de uma vida eterna, de alegria, de gozo, de paz. E que a gente não pode trocar isso por uma alegria momentânea ou por uma tristeza e sofrimento eterno. Pode parecer uma palavra dura, pode parecer... a gente não está aqui para enganar as pessoas. A gente não está aqui para dizer: não, tudo bem, não, vem, é assim mesmo, Deus te entende. Deus te entende, mas te chama ao arrependimento. Aleluia. Cristo, ele te chama ao arrependimento. Ele te chama a uma vida santa, uma vida separada. Separada das pessoas, não, separada do pecado. Não é separada das pessoas, tá bom? Ele te chama, aleluia. A maior pregação de Cristo foi céu, foi reino. Não é, aleluia, prosperidade, né? Ele fala que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Vocês querem vir após mim? Amém. Mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então ele não vem para pregar prosperidade, né? Nós sabemos que o Senhor, ele tem prazer em te abençoar, né? Mas eu não estou esperando em Cristo somente nessa terra. Que a palavra diz que nós seríamos mais que miseráveis se esperássemos em Cristo somente nessa terra. Então a gente não está aqui para pregar prosperidade, estou aqui para pregar céu para você. Eu quero te encontrar no céu, aleluia. Quero que você lute assim como eu luto todos os dias, assim como eu estava falando, né, com a Priscila. Nós precisamos lutar todos os dias. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos libertos do pecado. Glória a Deus. E todos os dias eu preciso buscar essa santificação. Todos os dias eu preciso edificar o templo do Espírito Santo, né? Eu preciso construir uma vida santa, né? Pautada em quem? Na pedra de esquina. A pedra angular, que é Cristo. E através de Cristo, tá? Eu monto o edifício, tá? Eu monto a minha casa espiritual. Aleluia. Não sei se eu estou conseguindo te fazer entender, tá bom? Mas é isso. Nós temos que, através de Cristo, pautar a nossa vida, tá bom? Vamos lá. O testemunho dos profetas. Estou no tópico 2, no subtópico 3, que fala assim. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento, que também, né, eram porta-voz de Deus, mas também falavam, né, apontavam para Cristo. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa,
foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários ou do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, glória a Deus, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Aleluia. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas remetem o Evangelho de Cristo, ou pautam, né, os seus ensinamentos em Cristo. Edificados para a morada de Deus. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Olha o que eu estava falando, né? Da santificação diária. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O que é isso? Um só pensamento, um só propósito, aleluia. Aí fala da igreja, né? O crescimento da igreja. Então precisa haver harmonia de pensamento, de propósito, aleluia. Assim como nós estaremos evangelizando, então estaremos ali num só propósito, num só espírito, levando o Evangelho de Cristo, proclamando o Evangelho de Cristo, chamando, né, para a salvação aqueles que nós encontrarmos ali pela frente na rua Roque Barbosa. Irmão, mas não vai ser para todo mundo, é só para quem tem carro. Como é que vai ser isso? Você não vai, mas você vai estar em casa. Você que não tem carro, como é uma carreata, né? São os carros que vão estar ali. Você que não tem carro, você vai estar no mesmo espírito, no mesmo propósito, orando. Senhor, leva aqueles que precisam ouvir a tua palavra. Senhor, que possa alcançar corações, né? E é tão importante quanto. Você vai estar em oração, você vai estar clamando ao Senhor num só pensamento, num só propósito. Essa é a ideia da igreja, tá bom? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O que é isso? Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, né? E aí eu passo a escolher, porque eu tenho escolha, né? Todos os dias você escolhe. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer dessa maneira, né? Você escolhe. Então, você escolhe, glória a Deus, mas para que você tenha forças de escolher, glória a Deus, segundo o Espírito, segundo a vontade do Senhor, segundo o que agrada a Deus, eu preciso estar buscando de Deus, eu prefiro estar alimentando o meu espírito através de orações, através de comunhão. É importante, às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês vão tanto na igreja? Não sei se você já foi perguntado. Precisa de manhã na escola dominical e de noite para o culto, né? Vai quase a semana toda para a igreja. É importante que você esteja em comunhão com o corpo. É importante que você esteja na igreja, que você reserve tempo. Eu sei que você já tem feito isso nessa quarentena, tem reservado tempo para meditar na palavra. Isso mesmo fora da quarentena, continue fazendo, continue reservando tempo, mas não é a mesma coisa, tá? Quando você reserva aquele tempo, você sai da sua casa, você se arruma, você pega a sua Bíblia, você vai àquele lugar chamado casa de oração, né? Você sabe que não é ali, não, eu vou ali porque ali contém a presença de Deus. A presença de Deus, ela é com você. Então você vai ali se reunir com os santos em adoração a Deus. É diferente. Você está no templo, você adorar, não é verdade? Você aprender, você ouve um testemunho. Então é importante que eu esteja na igreja, é importante que eu me envolva com os trabalhos da igreja, é importante que eu me lance na obra, glória a Deus. A gente falou, essa semana teve a live da equipe de louvor, foi muito legal, eles
né, se incentivaram a fazer e ali se dedicaram, compraram uma aparelhagem lá para melhorar o som e foram atrás, ensaiaram e é bonito isso, é se dedicar àquilo que Deus colocou na sua mão, tá? Deus colocou na sua mão a equipe de louvor, eu faço parte, eu vou me dedicar. Deus me colocou na equipe de ação social, eu vou me dedicar. Deus me colocou no bazar da igreja para ajudar a obra social da igreja, amém, eu vou me dedicar, tá? Deus me colocou na igreja, eu ainda não faço parte de nenhum grupo, eu preciso participar, tá? Se você quer fazer parte, faça parte do bazar, tá? Se você se sente, eu não faço nada na igreja, venha fazer parte do nosso bazar todo segundo sábado. As irmãs estão ali, vendem as roupas a R$1, R$2, R$5, né? Ajudam a comunidade. Tem muita gente que não pode comprar um tênis lá a R$100, vai ali comprar um tênis seminovo por R$2, por R$5. E assim, e a vida dessa pessoa é abençoada e esse dinheiro que entra também abençoa a obra social, abençoa os trabalhos da igreja, tá bom? Então vem fazer parte, faz parte do bazar, faz parte da ação social. Toda segunda-feira tem ação social ali na Praça de Bangu, com os moradores de rua, tem um culto abençoado ali para eles, depois é distribuído o alimento. Então assim, tem sempre alguma coisa para fazer. Então faça parte, né? Se envolva. Isso traz comunhão, isso traz alegria, né? E o Senhor vai te usando para abençoar a outros. Nós temos também todo sábado não, agora é todo domingo, lá no Grão-Pará, né? Uma equipe vai para lá. Se você quer fazer parte dessa equipe, procure o presbítero Maldi, missionária Solange, tudo isso quando reabrir a igreja, tá bom? Nós queremos que em breve, né, nós vimos alguma coisa que o prefeito falou que agora no início de junho vai voltar ao normal, amém, glória a Deus, estamos orando para isso, né, para que tudo isso passe, para que essa doença seja dissipada e que logo nós possamos nos reunir. E então todo domingo eles vão ali no Grão-Pará, na comunidade, fazem um culto ali com eles, fazem um café da manhã, levam a palavra do Senhor. Então se você quer fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. Então são equipes que você pode fazer parte, tá bom? Não espere ser chamado não, todos estão convidados para fazer parte, ok? Se envolva com a obra de Deus, isso traz renovo para sua vida, você poder levar a palavra, você poder dar um abraço, você poder levar uma palavra, um consolo para aqueles que estão precisando, tá bom? Deixe-se gastar pela obra do Senhor. Falei de fruto, né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente, passa a evidenciar o fruto do Espírito. Se você é cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus ele habita em você, existe evidência, né, do fruto do Espírito Santo. Qual é a evidência? Está lá em Gálatas 5:22, tá bom? Depois você lê lá com calma, Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. Quais são? Alguns? Lembra de algum? Longanimidade, bondade, domínio próprio. Então são o que? Características de quem tem o Espírito Santo de Deus. Então o crente ele precisa buscar essas características. As pessoas precisam dizer, precisam ver e evidenciar na sua vida, né? Não, ali vai o homem de Deus. Nossa, como ela mudou, né? Olha como ela era. Olha que diferente. Se fosse algum tempo atrás, olha como ela mudou, como ela age com sabedoria, né? Olha como ela mudou, como ela tem temperança. O que é temperança? O que é domínio próprio? É no momento, né, que você é testado, o momento que você a sua carne é colocada em prova, você consegue, né,
Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos encher a cada dia, que o Senhor possa nos fazer transbordar do seu Espírito, da sua presença, né? E à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu busco mais, estava comentando com o pastor sobre a revista e falei para ele, antigamente a gente via tanta profecia no nosso meio, né? No meio assembleiano, a gente via tanto Deus falar e hoje a gente quase não vê profecia nas igrejas, né? Antigamente as pessoas tinham mais tempo, parece que o tempo, né? Isso é bíblico, tem sido abreviado. Então as pessoas estão com menos tempo de buscar a Deus. Tem menos tempo, eu escuto isso. Ah, mas eu não tenho tempo, você manda eu ler a Bíblia todo dia, como que eu vou ler todo dia? Eu acordo cedo, né? Eu chego em casa tarde. Irmão, você acorda cedo, chega em casa tarde para sustentar a sua casa, a sua família. E o templo? E o edifício vai ser sustentado quando? O templo do Espírito Santo vai ser sustentado quando? Nós não podemos nos deixar esvaziar. E nos últimos tempos nós temos vivido isso. O inimigo da nossa alma, ele tem visto, ele tem agido dessa forma, roubando o nosso tempo. Roubando o nosso tempo, rouba a nossa intimidade. E aí, como a gente leu lá no início, sopram os ventos. E aí, como é que está a tua casa? Está edificada onde? Aleluia. A minha casa precisa estar edificada em Cristo. Eu preciso andar ali, ó, em intimidade com Ele. Arranja um tempo. Você precisa ter um tempo de qualidade com Ele. Precisa ter um tempo para colocar seu joelho no chão e orar. Glória a Deus. Ah, quinta-feira também tem. Toda quinta-feira nós temos a oração da família. Nós nos reunimos no templo. Nós passamos 1 hora ali de joelho dobrado, buscando a face do Senhor, buscando pela nossa casa e pelas famílias. Então, se você quer fazer parte dessa equipe, toda quinta-feira às 9 da manhã, tá bom? Como nós estamos em quarentena e as igrejas estão fechadas, tá? O céu tá aberto. As igrejas estão fechadas. Nós estamos fazendo essa oração, cada uma se reúne na sua casa, cada uma na sua casa se reúne, não. Cada uma na sua casa, escolhe um horário na quinta-feira e ora. Coloca seu joelho no chão. Se você não consegue orar 1 hora, ora meia hora, ora 10 minutos, ora o tempo que você conseguir. Esse tempo de oração é gradativo, né? A gente começa a orar 5 minutos, daqui a pouco 10 minutos, daqui a pouco meia hora, o joelho dói, mas com o tempo cria calo, você passa 1 hora tranquilo, consegue orar, quando você vê, passou a hora, tá bom? Então, ore, faça parte desse projeto. Tem também o culto no lar, tá bom? Uma terça-feira, a cada 15 dias, você também pode fazer parte dessa equipe, faça parte dessa equipe, visite lares. Essa equipe, ela visita lares, ela ora pelo lar, ora pela família que está sendo visitada, tá bom? E quem sabe a sua casa não é escolhida, né? É feito um sorteio para as pessoas que estão ali naquele lugar participando desse culto, dessa oração, é feito um sorteio, quem sabe a sua casa não é contemplada e as irmãs vão lá na sua casa para orar, tá bom? Para edificar, para orar com você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Mais um projeto que você pode fazer parte. Então faça parte, se envolva, não fica aí destacado sozinho não, tá? Venha fazer parte dos trabalhos da sua igreja, tá bom? O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Então, nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente, tá? Então, nós caminhamos a cada dia, nós somos edificados em Cristo, nós somos santificados a cada dia, até a estatura de varão perfeito.
Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Você é templo de Deus. Glória a Deus. Templo santo no Senhor. Vamos lá. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus. Glória a Deus, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Queria ler também com você ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 21 e 22, que fala da morada do Altíssimo. Glória a Deus. Fala assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Então, nós vivemos em santidade para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na nossa vida, tá bom? Nós buscamos a santidade. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Ele entra, ele limpa, ele faz tudo novo, tá bom? Mas todos os dias eu preciso, glória a Deus, eu preciso estar me santificando. Todos os dias eu preciso escolher me separar do pecado e viver para Cristo, ok? Jesus, ele veio para te dar vida, para te dar esperança, a esperança de uma vida eterna com Ele. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação, tabernáculo quando era lá no deserto, né? Indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica ou confirma o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, coisa linda, bem como no corpo inteiro de crentes. Qual é o corpo de crentes? A igreja, formada por judeus e por gentios. Então, Cristo, ele habita em nós, glória a Deus, que somos morada dele, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se move em nós. O Espírito Santo de Deus, ele te encoraja, ele te mostra, ele te exorta a não fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, como morada do Altíssimo, glória a Deus, se sinta amado, se sinta importante, porque você foi escolhido por Deus para ser um santuário dele. Você foi escolhido por Deus para ser o quê? Templo, glória a Deus. O Senhor, ele escolhe a todos nós, né? Ele veio para salvar a todos, não veio para salvar só os judeus, não veio só para salvar só os gentios, não veio para salvar só uma classe alta, ele veio para todos, né? Todos, ele quer salvar a todos, mas o homem, ele tem livre-arbítrio e ele escolhe seguir a Cristo ou não. Ele escolhe uma vida eterna de alegria, de gozo, de paz, ou uma vida eterna de sofrimento. Que você possa escolher Cristo todos os dias, aleluia. Escolha Ele todos os dias. Vamos para a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, nós somos crentes, não somos perfeitos, mas todos os dias a gente luta para acertar. Aleluia.
Ai, irmão, eu não sou perfeito, eu sou pecador, é assim mesmo, Deus me conhece. Não, Deus não te quer assim, tá? Nós precisamos lutar, nós precisamos mudar, nós precisamos agradar a Deus, tá? Deus não te quer em pecado. Aquele que é de Cristo não vive pecando, então não confunda as coisas. Vivemos em aperfeiçoamento porque nós melhoramos a cada dia. Nós precisamos melhorar a cada dia, né? Se ontem eu fiz alguma coisa que não era para ter feito desse jeito, amanhã eu posso escolher fazer diferente. Tá bom? Nós aprendemos, nós somos aperfeiçoados a cada dia. Poxa, eu não consegui, devia ter feito desse jeito, não consegui. Senhor, me ajuda. Eu quero ser diferente, eu não quero me irar. Poxa, aconteceu uma situação, eu me irei, falei assim, não quero ser desse jeito. Eu quero ter temperança, eu quero ter domínio próprio, domínio das minhas palavras, domínio dos meus sentimentos, domínio, como é que eu vou dizer? Do meu emocional. Eu preciso, Senhor, me ajuda. E a cada dia nós somos edificados por Ele, né? Assim como uma construção, né? Assim começa com uma pedrinha, aí coloca o tijolo, né? Não sou engenheira, não sou pedreira, né? Sou farmacêutica, não sou nada disso, né? Então não conheço muito de construção, mas eu sei, já vi, né? Já fiz obra em algumas casas, então minhas, então eu sei como é que funciona. Então começa ali o alicerce, e ali eles começam a fazer, né, a base, e o nosso alicerce é Cristo. Eles começam e ali eles vão, né, vai crescendo, vai tendo forma, né, vai colocando os tijolos, e ali você começa, você olha, não entende muito, né, mas aí daqui a pouco aparece a janela, aparece a porta, né, e é assim que acontece com a nossa vida espiritual. Nós somos edificados através de Cristo, através do momento que eu aceito a Ele como Salvador da minha vida. Eu entendo que eu preciso de um Salvador, entendo que não é através das minhas obras, entendo que eu não sou justa, que eu não sou, né, que eu preciso dele, eu preciso de Jesus para ir morar no céu, e a partir dele a minha vida começa a ser edificada nele, a minha vida começa a ser transformada, e aí com o tempo a gente olha e vê, poxa, como a minha vida mudou, né? Como eu falei lá na live na quinta-feira, né? Como minha vida mudou. A gente olha, né, as fotos e fala como o Senhor mudou, né? Como o Senhor transformou a minha vida. Então, tenha esperança, o Senhor é aquele que transforma, e continua esse processo de transformação. Não importa o tempo que você tenha de crente, não, eu já sou o super crente, eu já sou o santarrão, eu já sou... Não. Todos nós precisamos todos os dias estar crescendo, nos edificando nele. Se você acha que já sabe muito, acha que, né, e acaba tropeçando, a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, eu preciso dele, não sou nada sem ele. Aleluia! Não importa se eu estou começando agora, se eu já tenho 50 anos de evangelho, mas eu preciso todos os dias que essa esperança seja renovada no meu coração, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Eu não posso perder o meu foco, eu não posso perder a intimidade com ele. E a cada dia nós amadurecemos mais, a cada dia nós conhecemos mais, aprendemos mais e vivemos experiências com ele. Oh, aleluia! Glória a Deus, isso é bom demais, você viver experiências com ele, e é coisa que ninguém pode roubar de você, é aquilo que ninguém pode te ensinar, é aquilo que ninguém pode passar para você. Você vai viver experiências com ele. Aleluia! Você precisa viver essas experiências com ele, ver o cuidado de Deus, ver como ele faz milagre, ver como, aleluia, ele molda a nossa vida, o nosso caráter, né? E você não deixa passar, não, eu sou diferente, né? O Senhor, ele me limpou, eu não vivo mais enganando. Na quinta-feira eu recebi um troco ali,
E ali eu vi muito dinheiro, falei, que é isso? Falei, não, tem alguma coisa errada. E a menina, não, tá certo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, você me deu muito dinheiro, não é esse dinheiro todo, confere. E ela dizendo, não, tá certo sim. Eu falei, não, não tá certo, senão é meu, não, tá errado. E aí ela, realmente, eu me enganei e tal. Então assim, são pequenas coisas, detalhes, né, que nós temos que nos posicionar e manter a nossa fé. Nós somos rodeados de uma nuvem, né, de uma tão grande nuvem de testemunha, né, que está ali pronto para ver. Mas ela não é crente, né? Mas ela não é crente, ela é daquela igreja. Ih, tava bem mentindo. Ih, comprou e não pagou. Ih, aquela ali, crente nada, não sei o que. Já escutei até que crente xinga, irmão. Não dá assim, não dá, pra mim não dá, né? Ah, aquela crente nada, até xinga. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, não dá, não consigo associar Cristo a esse tipo de prática. Nós possamos a cada dia aprender, né? Aprender o nosso manual de fé e prática, tá bom? Então aprenda a palavra do Senhor, leia diariamente a palavra do Senhor e a pratique, tá bom? Assim nós vamos terminando, glória a Deus. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então o evangelho de Cristo é o mesmo, tá? Não sofreu mudança, não sofreu modernismo. Ele continua, aleluia, sendo atual. Os milagres de Deus continuam sendo atuais. Ele continua atuando, continua fazendo milagre, continua salvando, transformando. Ele ainda transforma vidas, ele ainda realiza sonhos. Então, o Cristo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, tá? E nada disso pode ser mudado ou moldado aos costumes mundanos. Ou como é que eu vou dizer, modernos, tá bom? Então o evangelho é mesmo, o evangelho de santidade. Todos os dias nós buscamos a santificação. Como é que eu busco a santificação? Me desviando daquilo que não agrada, daquilo que é pecado. Isso é santificação, escolhendo fazer o certo, escolhendo fazer aquilo que agrada a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Você só consegue se você tiver uma intimidade com o Senhor, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você estiver buscando, se você estiver estudando a Bíblia, se você estiver orando. Tenha uma vida de oração, aleluia. O que mais incomoda, o que mais mexe com as trevas é uma vida de oração, aleluia. Não é você ser conhecedor da palavra, não é nada disso, tá? O que realmente mexe, oh, aleluia, o que te torna forte para vencer, o que te coloca de pé é a oração. Então ore, leia a Bíblia, jejue, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe. Espero que você tenha entendido, que tenha sido bem claro, que tenha alcançado a sua vida, que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Você homem, você mulher, guarde a palavra do Senhor, reserve tempo com Ele, tá? Seja na hora do seu almoço, você que trabalha, seja quando chegar em casa, seja na hora de dormir, mas reserve um tempinho, leia a tua palavra. Leia a palavra do Senhor. Hoje tem aplicativos no celular. Eu não gosto muito, não me adapto a esse tipo de modernidade. Eu gosto de Bíblia, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar, eu gosto de ter a Bíblia de papel, tá? Mas como você trabalha, você sai cedo, chega tarde, às vezes não tem tempo, pega lá o aplicativo, dá até para marcar. Outro dia eu tava vendo, né, minha filha marcando, dá até para fazer marcação no aplicativo, tá? Ela também gosta de Bíblia de papel, mas ela tem também lá no celular.
Então, tenha no seu celular, leia lá a Bíblia no seu celular. O importante é que você tenha esse tempo, né, de conhecimento, esse tempo de busca, esse tempo de aprendizado com o Senhor. Que o Senhor continue ministrando, que as nossas vidas continuem sendo edificadas sobre a rocha que é Cristo, que o templo, aleluia, do Espírito Santo, que é você, esteja sempre cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele habita, né, em nós. Então Ele habita aí na tua casa, mesmo que a gente não esteja indo lá no templo, não esteja indo lá na igreja, né? O Senhor, Ele nos visita. O Senhor, Ele é contigo. Ele está aí na tua casa, Ele está te visitando nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, Ele está te enchendo, Ele está te preenchendo nesta manhã. Amém? Receba então essa palavra do Senhor, esse abraço do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que nós possamos a cada dia aprender e trazer para a nossa vida a palavra de Deus como regra de fé e prática. Amém? Deus te abençoe, te dê um domingo de maravilhas, um domingo abençoado. Que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor nos guarde dessa doença, né, que tem trazido muitas mortes nesse tempo, né? Muitas pessoas queridas têm sido, né, levadas por essa doença. Então, coloque seu joelho no chão, ore pela tua casa, ore pelas famílias, né? Ore para que tudo isso passe logo, para que uma vacina seja descoberta e para que tudo isso passe logo e a gente possa retornar à comunhão, os abraços. Estou com muita saudade de cada um de vocês, de cada família, né? Nós sentimos muita saudade de estar juntos, de adorar a Deus contigo. Nós sentimos essa falta, tá bom? De estar ali com os irmãos. Então ore, aproveita esse tempo, né? Eu escuto às vezes, não tenho nada para fazer. Nossa, tem muita coisa para fazer, tá bom? Nós temos muita coisa para fazer. Então aproveita esse tempo, leia a tua Bíblia, pega o teu celular, o tempo que você está no celular, passa uma mensagem para o irmão, né? Pega o telefone, liga para uma pessoa. As pessoas mais idosas não têm WhatsApp, então dá uma ligadinha, fala: oi, minha irmã, como é que você tá? Estamos com saudade, estamos com muitas saudades de você, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe seu lar. Então aproveita, né, para poder levar mensagem de esperança, mensagem de fé. Também aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aproveita, né, para falar, para convidar eles a participarem das lives, dos cultos online que estão acontecendo. Todo domingo a gente tem culto online, toda sexta-feira tem estudo da palavra, toda quarta-feira tem culto, né, de cura, de libertação. Coloca lá, escreve lá teu nome. Aleluia. E mande para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não aceitaram, tá bom? Então, assim, participe, tá bom? Aproveita esse tempo e participe. Não fique isolado, não fique distante. Aproveita esse tempo de intimidade, em comunhão com o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, Deus querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela ministração da tua palavra aos nossos corações. Nós somos templo, Deus. Nós somos morada do teu Espírito Santo. Que alegria, Deus, ter, Senhor, a certeza que tu é aquele, Senhor, que nos visita a cada dia. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nós possamos guardar em nossos corações, que a tua palavra seja uma regra de fé, Senhor, e de prática para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos praticar, Senhor, que nós possamos aprender e colocar em prática aquilo que nós aprendemos, Senhor. Uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de amor, uma vida de fruto do Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas possam testemunhar, Senhor, do teu agir em nossas vidas, Senhor. Que as pessoas possam se converter através das nossas vidas. Que eles possam ver, Senhor, a tua luz brilhar através das nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos referência, Senhor, um referencial de Cristo neste lugar, neste mundo, Senhor, na nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, Senhor, que nós sejamos referência, Senhor, de crentes, referência, Senhor, de servos teus, Senhor, a cada dia. Muito obrigada, Senhor, te pedimos visita a cada lar, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, abre portas, Senhor. Nós temos recebido muitos testemunhos, Senhor, de bênçãos, que no meio da escassez, Senhor, Tu tem concedido aos Teus servos, Deus. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de maravilhas, Senhor. Oh, Deus santo e querido, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Continua, Deus, em nome de Jesus, guardando os nossos lares, guardando as famílias, Senhor. Unge, Senhor, as nossas portas com o Teu sangue carmesim, Senhor. E não deixa, Senhor, essa doença entrar nos nossos lares, em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Erradica, Senhor, essa doença em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, oh, Deus santo e querido, continuar avançando, Senhor, trazendo morte, trazendo destruição, Senhor. Ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.